Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos em nosso canal. Eu sou o pastor Carlos Henrique, você está no canal da Igreja Metodista. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. Nossa igreja também está transmitindo os nossos cultos ao vivo. Será muito bom ter você aqui conosco, tá bom? Todas as semanas nós temos aqui o nosso estudo bíblico e hoje o tema é Estende a Mão. O texto que nós vamos utilizar para a nossa reflexão, para o nosso estudo bíblico de hoje, fica em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 9, que diz assim: Saindo daquele lugar, dirigiu-se para a sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Jesus respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco, no sábado não irá pegá-la ou tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido sim fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar a Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que estavam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, ele anunciará justiça às nações, não quebrará o caniço quebrado, não apagará o pavio que fumega, até que leve a vitória à justiça. Amém. Pois bem, nós temos aqui um retrato de um homem com uma mão atrofiada. Em outros evangelistas vão citar que aquele homem, ele tinha sua mão direita, e nós sabemos que a mão direita era a mão da honra, era a mão do valor, era a mão direita era uma mão honrosa, era uma mão que as pessoas utilizavam para cumprimentar, para fazer o exercício, para algum tipo de função militar. A mão esquerda era a mão da desonra, era a mão da higiene corporal. E aquele homem estava dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, vivendo ali um drama porque ele colocava aquela mão mirrada, aquela mão atrofiada, debaixo da sua túnica, para que ninguém soubesse a sua deficiência. E a Bíblia vai dizer que muitas doenças naquela época, elas eram enxergadas, eram percebidas como maldição de Deus, como Deus tivesse amaldiçoado aquela pessoa, e por isso ele estava daquela situação e carregava aquele tipo de enfermidade. Aquele homem, provavelmente, durante a sua vida, ele carregou vários traumas, sejam eles físicos, talvez impossibilitado de exercer algum tipo de profissão, de algum trabalho manual, e talvez um homem que não tinha então aquela profissão, não tinha um valor de produzir renda, produzir uma segurança para sua família. Por quê? Porque ele tinha uma deficiência física. Aquele homem também possivelmente carregava alguns traumas psicológicos, porque ele, percebendo que ele não tinha praticidade, ele não tinha agilidade, e ainda mais numa sociedade que discriminava muito o doente, possivelmente aquele homem carregava consigo vários traumas psicológicos também, desde a infância. Ele não era uma criança, nunca foi uma criança comum, nunca foi um jovem comum, sempre talvez vítima de algum tipo de piada, de bullying, o que nós conhecemos hoje. Tenta imaginar esse homem da mão atrofiada, tenta imaginar quantos complexos
ele viveu até aquela fase adulta. E por último, aquele homem vivia uma decepção com a sua religião, porque a sua religião não era capaz de eliminar nem a enfermidade e nem também o preconceito. Como eu disse, eles acreditavam que uma pessoa enferma era vítima da maldição de Deus, do castigo de Deus. Então aquele homem, de fato, ele está vivendo uma situação dramática na vida. Até que um dia Jesus encontra com aquele homem naquela sinagoga. Possivelmente aquele homem, ele imaginou se seria mais um culto, seria mais um dia que ele iria para a sinagoga. Mas quando Jesus ele se faz presente, não é mais um qualquer dia, é um dia especial. Eu acho incrível esse texto, porque esse texto ele tem a ver muito com as nossas vidas. Primeiro, é que o pecado muitas vezes ele atrofia a nossa vida. O pecado, a Bíblia fala que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E o pecado, ele é produzido por essa tentação do inimigo contra as nossas vidas. E quando nós nos deixamos ser seduzidos, o pecado ele faz isso mesmo, ele atrofia, ele impede para que a nossa vida possa fluir com mais leveza, com mais gratidão. Nós começamos a ficar escravos daquela rotina e talvez aquilo que fluía anteriormente na nossa vida, aquilo que funcionava, aquilo que tinha uma certa agilidade, já não tem mais, porque o pecado ele faz isso, ele desarticula a nossa vida. E aquele homem, portanto, ele é um retrato muitas vezes meu e seu. E a pergunta que eu queria te fazer nessa oportunidade é: o que possivelmente está atrofiado na sua vida? O que possivelmente perdeu força, perdeu energia, não tem mais força como a mão daquele homem? O texto diz que Jesus ele tem disposição para curar. O texto diz que Jesus, mesmo correndo os riscos de uma perseguição, mesmo sabendo que muitos fariseus, muitos religiosos estavam ali para tentar prender Jesus, acusar a Jesus, porque eles não podiam fazer nada no sábado, e eles chegaram até a questionar Jesus: olha, é lícito curar no sábado? E Jesus chamou eles para um consenso, para um pensamento comum. Olha, se você tem um animal e se esse animal cai no buraco, você não vai tentar ajudar esse animal? O mesmo é o ser humano. Será que o ser humano não vale mais do que um animal? E eu aprendo aqui da disposição de Jesus. Mesmo Jesus sabendo que muitos queriam acusá-lo, muitos queriam uma oportunidade para poder prendê-lo, Jesus ele vai ao encontro daquele homem, ele chama aquele homem, ele defende a causa daquele homem. Mas o texto também me ensina que aquele homem precisou de ter uma atitude, aquele homem precisou dar um passo, aquele homem precisou ter uma ação para receber aquele milagre. E a atitude daquele homem diante do convite de Jesus era estender a mão. Se aquele homem tivesse pensado assim: eu não vou fazer isso, eu não vou me expor, eu não vou me colocar aqui nessa situação, eu não vou me expor ao ridículo, aquele homem provavelmente ele perderia sua bênção. Mas ele não pensou assim. Aquele homem ele estendeu a mão. Quando Jesus falou para ele: olha, estende a sua mão, ele, no meio de toda aquela sinagoga, ele teve a coragem de falar: Jesus, está aqui o meu problema, está aqui o meu defeito, está aqui a minha deficiência, e eu apresento ao Senhor. Quando ele fez isso, quando ele estendeu a mão, aquele homem então foi curado por Jesus. Olha como que nas nossas vidas é a mesma situação. Muitas vezes, para que eu e você possamos receber do Senhor algo novo da parte dele, nós devemos estender a nossa mão. E talvez a minha situação ou a sua situação é apresentar diante de Deus, é apresentar para Deus aquilo que está desarticulando, aquilo que atrofiou na minha vida. Só tem uma forma, muitas vezes, de Deus operar em nossa vida, quando há uma certa disposição da nossa parte em desejar ser abençoado pelo Senhor. Por isso, eu quero convidá-lo.
nesta oportunidade, nesse estudo bíblico, você estender a área da sua vida que está atrofiada, a área da sua vida que talvez perdeu algum tipo de movimento e de repente o seu olho não brilha mais, o seu coração não se apaixona mais, não há mais desejo em estar na presença de Deus, porque de fato o tempo foi passando e esta área na sua vida foi atrofiando. Mas Deus, Ele deseja fazer um convite a você, para que você possa estender a sua mão e ver o sinal do milagre dele operando de uma forma maravilhosa em sua vida. Caniço era um brinquedo que as crianças utilizavam naquela época. Quando quando o evangelista Mateus vai dizer que ele não veio trilhar, ele não veio quebrar a cana que está quebrada e nem veio apagar o pavio que fumega, é porque a cana, as crianças daquela época, elas tiravam a cana e faziam flautas. Então era um brinquedo de criança que era muito descartável, né? Aquela cana que era vistosa, que estava aprumada, que estava ereta, né? Agora ela estava derrubada, ela estava no chão, porque as crianças utilizavam para brincar. O pavio tem a ideia daquela chama, era onde se colocava candeia para poder iluminar a casa. Então aquele pavio, como se você riscasse um fósforo e ficasse só aquele filetinho de luz, né, de fogo, de chama, muito pequeno. Jesus então, ele está dizendo o seguinte, olha, que Jesus ele não tem prazer em pegar a cana que uma vez estava firme, estava no alto e agora estava despedaçado no chão. Jesus não tem prazer de despedaçar aquilo que já está quebrado. Ou seja, se você no passado foi alguém usado, alguém que viveu firme, que estava em pé na presença de Deus, mas se você porventura agora está caído, está prostrado, Jesus não tem prazer na sua queda. Ele tem prazer em se reerguer você novamente, levantá-lo novamente. Da mesma forma, se você um dia teve o seu coração inflamado por Jesus e agora não encontra mais, encontra como uma pequena faísca, Jesus quer acender a chama no seu coração. Por isso, eu quero que você busque ao Senhor, estenda alguma área na sua vida que precisa desse toque restaurador do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe. Este foi o estudo de hoje e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.